Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação no nosso canal. Desejo a todos um bom começo de sábado. Que a graça do bom Deus habite no nosso coração. Estamos aqui para mais um vídeo, onde iremos acompanhar os eventos atuais e continuaremos estudando os fundamentos da nossa fé. Queridos, há alguns dias atrás, o ilustre diretor de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa deu um pronunciamento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e tirarmos algumas lições do que ele fala aqui, certo? Vamos acompanhar. For example, for religious liberty, everybody knows that during the Middle Age, the Catholic Church did not live according to that principle. Por exemplo, para a liberdade religiosa, durante a Idade Média, você sabe que a Igreja Católica vivia de acordo com este princípio. But to be fair to the Catholic, it changed in 1965. When they have the Second Vatican Council. Mas para ser justo com os católicos, isso mudou em 1965, quando eles tiveram o Concílio Vaticano II. Because they made a declaration for religious liberty, Pois eles fizeram uma declaração sobre liberdade religiosa. So this is why we cannot slander Catholics just to say, oh no, they are against. É por isso que não podemos caluniar os católicos apenas para dizer não, eles são contra. Yeah, historically, because of the Inquisition and so forth, it was terrible, and the Catholics were not a model. Sim, historicamente, por causa da Inquisição e assim por diante, foi terrível, e os católicos não eram um modelo. But that changed in 1965 with the document Dignitatis Humanae, for example. Isso mudou em 1965 com o documento Dignitatis Humanae. A beautiful text, by the way, on religious freedom. Um lindo texto sobre liberdade religiosa. So, in other words, Adventists have to be educated also in what is happening in the world, so that we will not slander people, not knowing their contribution. Em outras palavras, adventistas também devem ser educados sobre o que está acontecendo no mundo, para que não caluniem as pessoas não sabendo sua contribuição. Acredito que os irmãos conhecem este cavalheiro, este irmão, e muitas coisas que ele vem fazendo. Não estou aqui para julgar a ele, apenas para comentar o que ele diz. Ele diz que o Concílio Vaticano II trouxe mudanças na Igreja Católica Romana. Ele diz também que os adventistas devem ser educados para não caluniar os católicos, mas sim reconhecer sua contribuição em prol da liberdade religiosa. Ora, pensando nisto, eu me lembrei de alguns textos do Espírito de Profecia, no livro Grande Conflito, a versão condensada, na página 246 do Grande Conflito Condensado, é dito, irmãos, os defensores do papado asseveram que a igreja foi caluniada, que é injusto julgar a igreja de hoje com base no domínio que ela exerceu durante os séculos de ignorância e trevas. Desculpam sua horrível crueldade como sendo resultado da barbárie dos tempos. Essas pessoas esqueceram a pretensão de infalibilidade sustentada por esse poder. Roma assevera que a igreja nunca errou, nem, segundo as Escrituras, jamais errará. Interessante e importante este texto. A irmã White diz que o papado tem defensores, tanto dentro da Igreja Católica quanto fora. O que fazem, o que dizem esses defensores? Que a Igreja Romana não pode mais ser caluniada pelos erros do passado, pois a modernidade transformou os princípios desta Igreja. Mas a irmã White pergunta, essas pessoas será que se esqueceram da pretensão da infalibilidade papal? Se esqueceram dos documentos papais que dizem claramente que Roma não muda. Ora, irmãos, neste programa em que este diretor de Assuntos Públicos e Religiosos
participou no Quênia, ele diz: queridos irmãos adventistas, não vamos mais caluniar a Igreja Católica. Vamos reconhecer o papel da Igreja Católica na divulgação da liberdade religiosa. Sim, a Igreja Católica foi má durante a Idade Média, mas ela mudou em 1965. É isto verdade? Mais uma passagem. No mesmo livro Grande Conflito Condensado, a Igreja Papal jamais abandonará sua pretensão à infalibilidade. Removam-se as restrições ora impostas pelos governos seculares, reintegrando-se Roma ao poderio anterior, e de pronto ressurgirá a tirania e perseguição. O que hoje detém a Igreja de Roma de exercer o mesmo poder e tirania da Idade Média? São os governos seculares, principalmente o governo dos Estados Unidos da América. Mas eu vos digo, e tenho procurado vos mostrar, que estas restrições, estas barreiras, estão sendo destruídas dia após dia. Vamos continuar. É certo, irmãos, que há verdadeiros cristãos na comunidade católica romana. Isto tem que ficar claro. Existem irmãos católicos sinceros, filhos de Deus que amam a Jesus e andam segundo a luz que têm. Mas o romanismo como sistema não se acha hoje em harmonia maior com o Evangelho de Cristo do que em qualquer época passada de sua história. Este ilustre doutor sabe muito bem disto. Ele conhece estes textos do Espírito de Profecia. Ele conhece a profecia. Mas, enfim, por alguma circunstância, vem dizendo estas coisas já há algum tempo. Ora, será que ele se esqueceu disto? Vejam aqui. A Inquisição foi um erro, mas legalmente justificado, afirma funcionário do Vaticano. Uau! A Inquisição foi um erro, diz o funcionário do Vaticano. Nós reconhecemos que pegamos pesado. Foi duro. Mas é legalmente justificado. Então, por algum motivo, pelo bem comum maior, eles trariam a Inquisição de volta? Estão percebendo? Vejam aqui também. Sejamos honestos. Isto vem do Catholic Herald. Sejamos honestos. O ensino católico nem sempre proíbe a pena de morte. Deixem-me vos dizer, amigos. Em 1962, o Concílio Vaticano II, em 1965, com o livro do Papa, nada mudou. Vejam aqui nesta publicação. É dito, terceiro, a pena de morte pode, em certos momentos, apoiar o bem comum. São Tomás de Aquino chama atenção para este ponto, dizendo, portanto, se um homem é mau e perigoso para a comunidade por causa de algum pecado, é louvável e vantajoso que ele seja morto para salvaguardar o bem comum. Queridos, hoje fala-se muito sobre o bem comum, lutando pelas mudanças climáticas para salvar nossa casa comum. E é dito aqui nesta publicação católica que um homem que é perigoso na sociedade pode ser levado à Inquisição, à pena de morte, para salvaguardar o bem comum. Portanto, o pensamento católico sobre a Inquisição, pena de morte, não mudou tanto assim como nós pensamos. Vejam, irmãos, o povo necessita resistir aos avanços desse perigoso inimigo da liberdade civil e religiosa. É que o ilustre doutor disse que os adventistas devem ser educados. Devem ser educados a não caluniarem os irmãos católicos. De fato, nós não podemos caluniar. Mas, acima de tudo, o povo necessita resistir aos avanços desse perigoso inimigo da liberdade civil e religiosa. Então, aqui nós vemos uma discrepância. O ilustre doutor dizendo, temos que reconhecer a beleza da contribuição romana para a liberdade religiosa. O Espírito de Profecia diz, o povo tem que ser advertido para resistir a este poderoso inimigo da liberdade civil e religiosa. Quem está falando a verdade? O ilustre doutor ou o Espírito de Profecia? Vamos continuar. Sob a aparência variável do camaleão, oculta o invariável veneno da serpente. Deveria essa potência, cujo registro milenar se acha escrito com sangue dos santos, ser hoje reconhecida como parte da Igreja de Cristo? Irmãos, ele também falou
que não está interessado em pregar as 3 mensagens angélicas, mas sim pregar a Cristo. Escutemos. When people ask me, what is it that you preach? Is it the 3 angels' messages? And I say, no, what I preach is Jesus, because Jesus is the good news. Jesus is the gospel. The gospel is not a theory, it is a person. Quando as pessoas me perguntam, o que você prega? São as 3 mensagens angélicas? Eu digo não, eu prego Jesus, porque Jesus é a boa nova. Jesus é o Evangelho. O Evangelho não é teoria, é uma pessoa. Interessante. Eu não prego as 3 mensagens angélicas, diz o doutor. Eu prego Jesus, prego a boa nova, prego o Evangelho. E eu pergunto, as 3 mensagens angélicas não são a boa nova? As 3 mensagens angélicas não falam sobre Jesus? Ora, Apocalipse 1 diz claramente que Apocalipse, o livro de Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo. Então, quem revelou as 3 mensagens angélicas foi o próprio Jesus, que deu para o tempo do fim. Queridos, este pensamento de que hoje não precisamos mais pregar besta, não precisamos pregar Apocalipse, precisamos apenas pregar sobre o amor de Jesus. Infelizmente, tem se tornado muito forte no nosso meio. E muitos acabam dizendo, parem de falar de profecia. Vamos falar apenas do amor, da paz e da felicidade. Isto é um pouquinho triste. Agora, voltamos à pergunta. As 3 mensagens angélicas não falam de Jesus Cristo? As 3 mensagens angélicas não são a boa nova da salvação? Vamos ao Espírito de Profecia. Mensagens Escolhidas, volume 1. Ellen White diz, vários me escreveram, indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do 3º anjo. E tenho respondido, é a mensagem do 3º anjo em verdade. Queridos irmãos, o que diz a mensagem do 3º anjo? Seguiu o 3º anjo dizendo, se alguém adorar a besta, é esta a mensagem, se alguém adorar a besta. E Ellen White diz que essa mensagem é justificação pela fé. Nós não podemos desconectar as 3 mensagens angélicas de Cristo, nem Cristo das 3 mensagens angélicas. Mais uma passagem. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. Testemunhos para os próprios líderes. Vejam aqui. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Amém? Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Amém? Agora escutem aqui. Ellen White primeiro fala sobre Jesus como dom ao ser humano. Jesus como a boa nova da salvação. Jesus como o Evangelho. E ela continua. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a 3ª mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Uau! Primeiro ela fala sobre Jesus como a boa nova. Jesus como o Evangelho. E diz que esta é a 3ª mensagem angélica que deve ser pregada no derramamento do Espírito Santo. Ellen White não separa as 3 mensagens de Jesus, nem Jesus das 3 mensagens angélicas. Portanto, irmãos adventistas, pregar sobre a profecia é pregar sobre Jesus. Pregar sobre Jesus é pregar profecia. Vejam mais uma passagem. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do 3º anjo. Com que glória será encerrada a mensagem do 3º anjo? Com a glória da justiça de Cristo. Irmãos, nós não temos como tirar as 3 mensagens angélicas de Cristo, nem o contrário. E este pronunciamento deste ilustre doutor é mais um desencorajamento para pregar a verdade neste tempo. Mas eu
em nome de Jesus, vou continuar pregando as 3 mensagens angélicas. A propósito, no dia 21 de setembro, comemorou-se o Dia Internacional de Oração pela Paz. É interessante que, enquanto na ONU, os líderes políticos, presidentes, estavam reunidos para o Pacto do Futuro, os líderes religiosos também estavam reunidos para comemorar a unidade religiosa. Na ocasião, o Papa Francisco convidou as religiões do mundo a se tornarem uma única família sobre os princípios da Laudato Si e da Fratelli Tutti. Vejam aqui, irmãos, 24 de setembro, o Papa falou aí que o mundo está sendo destruído. Parem as guerras enquanto ainda há tempo. Amém. Que realmente parem as guerras. Nós não gostamos de guerras, gostamos de paz. Mas vejam, é dito nas minhas encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti, eu imaginei um futuro para este nosso mundo. Querem ver qual é esse sonho do Papa Francisco para o nosso mundo? Aqui está. Uma única casa, o nosso planeta e uma única família, a de todos os povos. Precisamos continuar a reunir-nos, tecer laços de fraternidade e permitir-nos guiar pela inspiração divina presente em cada fé, a fim de nos unirmos na imaginação da paz entre todos os povos. Está cada dia, ou vai se tornando cada dia, mais difícil, realmente, pregar as 3 mensagens angélicas, num contexto ecumênico. Tanto fora quanto dentro, somos desencorajados a falar a verdade, desencorajados a pregar o caminho estreito que conduz para a salvação. Mas mesmo assim, esta é a nossa tarefa e ela chegará ao final pelo poder do Espírito Santo. Eu convido você, amado irmão, a se unir nesta obra importante. Vamos então aos fundamentos da nossa fé. Ontem nós iniciamos. Falamos sobre a primeira crença que deve manter as nossas vidas firmadas na verdade, na rocha, que é a Bíblia. Nós vimos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que a Bíblia é a única regra de fé. Hoje vamos à segunda crença da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a Trindade. Bem, só de falar de Trindade, algumas pessoas aqui já ficam escandalizadas. Já ficam escandalizadas. E vêm me mandando mensagens, vídeos, brochuras. Deixe-me aproveitar e dizer, irmãos, eu não leio brochuras. Alguém que me manda brochuras sobre a Trindade que a igreja apostatou, eu não leio brochuras. Eu estudo a Bíblia, estudo o Espírito de Profecia, estudo tratados teológicos, eu estudo artigos reconhecidos, não leio brochuras. Agora vejam aqui, esta é a segunda crença da igreja. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio da sua autorrevelação. Deus, que é amor, para sempre digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Amém? Quantos acreditam nisto? Eu acredito. Esta é a segunda crença da igreja. Vamos lá então estudar. Muitas vezes no Antigo Testamento, Deus usou pronomes pessoais no plural. Vejam aqui, por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. Irmãos, aí nós percebemos pluralidade. Façamos. Se fosse o contrário, dir-se-ia aqui na palavra de Deus: vou fazer. Mas aqui é façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Gênesis capítulo 11, verso 7. Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Deixamos, confundamos. Plural. Vejam, eis aqui o meu servo,
Estou lendo Isaías 42, verso 7. Eis aqui o meu servo. Quem está falando isto? Com certeza Deus Pai. Meu servo está falando de quem? De Jesus. Deus, o Filho, a quem sustenho, o meu eleito, a quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Claramente uma profecia a respeito de Jesus. Mas nós vemos aí mais uma vez. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que há um relacionamento de amor entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Vejam aqui, amigos, Marcos 15, verso 34, atesta isto, quando diz: E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Através deste texto, nós conseguimos ver um relacionamento de amor entre a divindade. Não só, a Igreja Adventista do Sétimo Dia também crê que há um relacionamento funcional entre Pai, Filho e Espírito Santo. Existem funções que o Pai desempenha, que o Filho desempenha, que o Espírito Santo desempenha no plano da salvação. O Pai entregou o seu Filho, Cristo. Cristo deu a sua própria vida e o Espírito Santo operou o nascimento de Jesus Cristo. Vejam aqui, Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, encontramos aí primeiro, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu quem? O Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz de quem? A voz do Pai, que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Vemos três aí. O Pai, lá em cima no céu, que fala. O Espírito Santo que desce em forma de pomba. E Jesus sendo batizado. Mateus 28, a fórmula batismal, que alguns dizem que não. Os discípulos não batizaram ninguém em nome do Espírito Santo. Não, isso foi adulterado. Queridos irmãos, a Bíblia nos diz, Mateus 28, 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. E vejam bem, não é nos nomes, não é nos nomes do Pai, no nome, um único nome, Pai, Filho e o Espírito Santo. É isto que a palavra de Deus ensina. Não precisamos de brochuras, não precisamos de ver vídeos, precisamos apenas de ir à palavra de Deus. Lucas 1, verso 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O Espírito Santo desceria sobre quem? Sobre Maria. O poder de quem? De Deus envolveria com a sua sombra. E nasceria quem? O Filho de Deus, Jesus. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu, Jesus, vos enviar, da parte de quem? Do Pai. O Espírito da verdade, que do Pai procede. Esse Espírito dará testemunho de mim, Jesus. Irmãos, nós não podemos fugir destes textos. A palavra de Deus é clara. No plano da salvação estão o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais um texto, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 2. Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vemos aí 3. Segunda carta de Paulo a Coríntios 13, verso 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Realmente há textos mais claros do que estes. Nós temos que levar a sério a palavra de Deus. Nós não podemos brincar com os textos sagrados. Não podemos brincar com a verdade tão clara revelada na palavra de Deus. Este é o fundamento da nossa fé. Eu sou adventista. Não porque o coral canta bem, porque alguma coisa, porque tem escolas, mas porque ela é a igreja que segue a palavra de Deus. Não importa o que acontecer, se há um jesuíta, se dança, se há vergonhas. O que importa
é o fundamento. Eu quero estar fundado sobre a rocha. As pessoas podem se abalar. As pessoas podem cair. As pessoas podem até me envergonhar. Mas a palavra de Deus não cai. A verdade não cai. A verdade não me envergonha. E eu estou firmado na palavra de Deus. Amém? Que você também esteja, meu irmão. Vamos terminar com uma oração. Obrigado, Jesus Cristo, dono do universo, por este estudo maravilhoso, onde o Senhor nos encoraja mais uma vez a olharmos para a Sua palavra, estudarmos Sua palavra e conhecermos por nós mesmos os fundamentos da nossa fé. Vivemos em dias, Senhor, difíceis e perigosos, com muitas teorias, mas nós queremos olhar para a Tua palavra. Nos abençoa, Pai. Dá-nos um sábado maravilhoso na Sua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Nos veremos na próxima apresentação. Até lá.